Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula. Nesta aula, a gente vai tentar ver, então, o que é o padrão JavaBeans, que é um padrão utilizado em diversos frameworks, né? E daí a gente tem que saber o que uma classe Java tem que ter para ser considerada, então, um JavaBean. Pessoal, então, o padrão JavaBean ele é utilizado por vários frameworks, como JSF, Hibernate, vários frameworks do Java, tá? Que utilizam esse padrão, tá? Então, eu vou criar aqui uma classe chamada cidade, tá? E essa classe cidade ela terá dois atributos, tá? String nome, tá? E string UF. Tá? Então, basicamente é assim. O padrão JavaBeans ele determina que uma classe deve ter três características para ser considerada, então, um JavaBean. Tá? A primeira característica tá, é que ela deve implementar uma interface chamada serializable. Tá? Então, essa interface aqui, o que ela vai proporcionar, por exemplo? Ela vai proporcionar que eu possa ter uma instância aí dessa cidade e eu consiga serializar ela, ou seja, para salvar uma instância dela no disco, ou enviar pela rede, tá? Ou serializar ela na seção do nosso navegador, né? Então vai permitir que a gente faça isso, né? Porque diversos frameworks utilizam isso aí. Então essa aqui é a primeira característica, tá? Eu vou colocar aqui, ó. A primeira característica, né, seria implementar a interface serializable. Tá? A segunda característica é que a classe deve ter um padrão, deve ter um construtor sem argumentos. Tá? Então, basicamente, isso aqui, um construtor sem argumentos é um construtor público que tem o nome da classe, tá? E não recebe nenhum argumento. Tá? E a terceira característica é que a classe deve, tá, encapsular os atributos com visibilidade private, tá, e ter métodos públicos acessores. Tá? Então a gente vai ter que gerar então os métodos acessores, né? Eu posso utilizar aqui ou escrever manualmente, tá? Ou então utilizar o NetBeans aqui, que eu vou pegar refatorar, né? Vou na opção encapsular os campos, seleciono todos os campos, mando ele ter a visibilidade privada nos campos e os acessores como público. Tá? Então basicamente é isso. Tá? A nossa classe, né, para ser considerada um JavaBean, então ela tem que ter serializable, o construtor sem argumentos, né, daí os atributos encapsulados com visibilidade privada e os getters e setters para ela. Tá? Então daí os frameworks que utilizarem, né, este padrão, né, vão poder utilizar essa classe que a gente criou. Então é isso aí, pessoal. Vocês acabaram de conhecer o padrão JavaBeans.